Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu quero começar pedindo para o senhor nos explicar o sistema eleitoral americano, porque ele é bem diferente do nosso. A representação é indireta. O que é isso? Como é que funciona, professor? Olha, o sistema americano, ele é um sistema na qual o presidente, ele na verdade é escolhido pelos estados, né? Enquanto no Brasil a eleição é direta, então o brasileiro vota diretamente no presidente e seja lá quem tem mais votos ganha, nos Estados Unidos, quem tem mais votos dos estados ganha. Então os eleitores votam para quem o estado que o eleitor vive vai apoiar na eleição presidencial. Então ele é indireto porque o eleitor, em vez de escolher diretamente o presidente, ele escolhe quem que o estado dele vai apoiar, e aí a soma dos apoios do estado, dos diferentes estados, é que define a presidência da República. Professor, por que a gente deve, então, prestar atenção em pesquisas nacionais se quem decide a eleição são os delegados de cada estado e não o voto popular? Porque o voto popular indica mais ou menos a direção em que a maioria dos estados está indo. A proporção entre o voto dos estados e o voto nacional não é perfeita. Aconteceu algumas vezes na história de que o candidato que ganhou mais votos dos estados não foi quem ganhou mais votos dos eleitores. Na primeira eleição de Donald Trump, por exemplo, foi assim. Ele teve menos votos do que a Hillary Clinton, mas os estados tinha mais estados apoiando ele. Então, prestar atenção nos votos nacionais ajuda a gente a perceber em que direção as coisas estão caminhando. Mas elas não são uma correlação perfeita. Pode ser que haja alguma pequena diferença e aquele que tiver um pouco menos de voto acabe ganhando a eleição por causa dos estados. Mas a diferença é sempre pequena. A gente tem falado bastante aqui ultimamente sobre as pesquisas e sobre os estados que podem decidir essa eleição, né? Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona. O que é que te chamou a atenção, professor? E pelo que a gente tem visto, os candidatos estão bem focados na Pensilvânia. Você pode explicar isso para a gente? A razão pela qual a maioria dos candidatos, os dois candidatos estão focados na Pensilvânia é que ela é a combinação desses elementos institucionais que definem a eleição. A Pensilvânia tem muitos votos no colégio eleitoral, né? Então, dos votos que a Pensilvânia, o peso da Pensilvânia na eleição são 20 votos. No total, os estados somam 538 votos. Então, a Pensilvânia sozinha tem 20 desses 538. E alguns desses outros estados que você mencionou têm muito menos. Então, os estados menores, que tem Nevada e Arizona, são menos populosos. Então, eles têm menos votos nesse conto dos votos dos estados. A Pensilvânia, desses estados que ainda não está claro que lado que eles vão apoiar, é o que tem mais votos sobrando. Então, os candidatos passam mais tempo e gastam mais dinheiro nesses estados, porque ali é onde eles podem ganhar mais votos no colégio eleitoral, comparado com um outro estado que é menor e tem menos votos. Professor, nós pegamos aqui vários temas para conversar com o senhor. Eu vou começar com economia. E nós tivemos a divulgação do PIB americano na semana passada, no período julho-setembro, e teve expansão, 2,8%. A inflação está controlada. Empregos em alta. E muitas pesquisas mostram que, quando o assunto é economia, Donald Trump aparece como mais bem preparado. Por que isso ocorre? Olha, as pesquisas indicam que isso tem a ver com o fato de que o começo do governo Biden foi um governo de muita inflação. E o eleitor lembra da inflação e o eleitor pune políticos quando a inflação é alta. Durante o governo Trump, a inflação foi muito mais baixa. A maior parte do governo ocorreu durante o período da pandemia, em que tinha pouca demanda para as coisas. As pessoas estavam presas em casa, não podiam fazer nada, a gente estava todo mundo se isolando. Então a demanda pelas coisas diminuiu. O preço da gasolina, por exemplo, foi lá embaixo, porque ninguém saía de casa e saía dirigindo por aí. Então o eleitor tem uma memória de que no tempo do Trump os preços eram mais baixos. E nos primeiros 3 anos do governo Biden, os preços começaram a subir. E essa memória parece que é aquilo que está dirigindo a maior parte dos resultados. É a memória de que a inflação foi alta no período recente, e então, portanto, no período anterior, do presidente anterior, como os preços estavam mais baixos, aquele era um período melhor. Então, ainda que a economia esteja indo bem esse ano, e ela tem crescido por vários anos, o nível elevado de inflação nos primeiros anos do governo Biden ainda pesa na memória do eleitor, e o eleitor pensa que aquele período
foi pior do que o período anterior do Trump, em que a inflação estava mais controlada. É por isso que todo comício que o Trump faz, ele faz a pergunta: vocês se lembram quando eu era presidente? Vocês não estavam melhor do que estão agora? Faz sentido isso. Exatamente, exatamente. E para qualquer eleitor, eu moro aqui nos Estados Unidos, você vai no supermercado, você percebe que as coisas subiram de preço, né? As coisas de fato subiram de preço, e isso tem a ver em parte com o fato de que houve um aumento da demanda depois do fim da pandemia, mas também com as políticas adotadas durante o governo Biden. Então, tudo isso o eleitor percebe, né? O eleitor percebe muito. O Trump normalmente fala o preço do bacon, o bacon subiu, o ovo subiu, né, que são coisas que os americanos comem toda hora. E isso é verdade, o preço de fato subiu para essas coisas. O argumento do Biden é de que, com o crescimento da economia, os salários também subiram, e subiram mais rápido do que a inflação. Só que o eleitor, o que as pesquisas em economia indicam é que o eleitor, ele lembra e ele não gosta que o preço sobe, e mesmo que o salário dele tenha subido, ele acha que isso é injusto, porque ele tem que ganhar mais, mas o preço tem que ficar igual. Ou seja, se você trabalha e ganha mais, mas o preço também está subindo, o eleitor não vê que está ganhando nada nessa história, né? Então esse aqui é o problema. O Biden diz: não, mas o seu salário também subiu. Mas os preços também subiram, então a minha vida não melhorou, diz o eleitor. E no mínimo ficou como estava. Exato. E aí é nisso aqui, então, a justificativa de que, olha, a economia está crescendo, como é que pode Biden, os democratas não estar ganhando? É que para o eleitor parece que não melhorou tanto, né? Porque ele está ganhando mais, mas os preços também subiram. A gente tem visto desde o início da campanha, professora, a imigração, aliás, não só nessa eleição, nas últimas eleições americanas, a imigração tem sido um tema central. E, de novo, além de fake news, Trump aparece com vantagem. Além de mandar várias notícias mentirosas, tem vantagem sobre Kamala nesse assunto. Ele está prometendo deportar os imigrantes em massa, e Kamala também tem prometido restrições, ou pelo menos uma fiscalização maior em relação aos imigrantes ilegais. Por que nos últimos anos, mas sobretudo nesta eleição, a imigração é algo tão importante para o americano? Olha, primeiro porque a questão da imigração, ela tem essas repercussões econômicas também. O eleitor nos Estados Unidos, uma grande parte dos eleitores, tem a impressão que os imigrantes tomam o emprego dos americanos. E essa preocupação com a economia, ela se traduz também na preocupação com a imigração, a percepção de que os empregos que estão sendo criados não deveriam ser dados para pessoas que estão vindo para os Estados Unidos recentemente, etc., que deve ser dado principalmente para aqueles que nasceram aqui, cresceram aqui, etc. Então, do ponto de vista da economia, há uma preocupação muito grande com a questão da imigração e seus impactos econômicos. As evidências sugerem que não tem impactos econômicos tão grandes dessa maneira, de que quando os imigrantes vêm para os Estados Unidos, eles normalmente trabalham em coisas que os americanos não querem trabalhar. Então, o eleitor tem uma percepção um pouco enviesada do efeito, mas a percepção é de que a imigração afeta a economia e que para melhorar a economia é preciso limitar a imigração. Então, essa é uma dimensão da discussão, né? O eleitor ele quer manter os seus empregos, ele quer melhorar de emprego e ele acha que a imigração prejudica o seu próprio desempenho econômico. E, por outro lado, tem também a questão de que os americanos têm toda uma ideia de nacionalismo e de homogeneidade do país, que é percebido que o imigrante ele está diluindo a homogeneidade do país, diluindo a cultura do país, etc. E esse é um argumento que apela para grandes partes da população. Então, você tem essa combinação de considerações econômicas com considerações culturais, né, que empurram um número grande de eleitores na direção de ser contra mais imigração e, então, favorecer políticas mais duras de combate à imigração, como as que são defendidas pelo Donald Trump. Donald Trump disse recentemente que iria alertar a presidente mexicana Claudia Sheinbaum para que parasse, ou para que tentasse deter os migrantes ilegais vindos do México, senão iria taxar os produtos mexicanos em 25%. Os dois países têm livre comércio. Uma coisa tem a ver com a outra, professor? Tem, por causa que o Donald Trump ele tem essa percepção de que uma das armas disponíveis para o governo americano é usar as tarifas alfandegárias, as tarifas de importação e o controle do comércio com os Estados Unidos, porque todos os países têm muito comércio com os Estados Unidos, como uma arma de promover as suas políticas domésticas, né? Então, ele tem esse argumento de que se o México não fizer o que ele quer,
ele iria taxar as importações mexicanas nos Estados Unidos. E os Estados Unidos são o maior mercado dos produtos mexicanos. O México exporta uma quantidade enorme de carros, de bens industriais, de petróleo para os Estados Unidos. Então, se isso acontecesse, a demanda por bens que o México produz diminuiria. Então, haveria um custo econômico para o México. E o Donald Trump entende que ele, na posição de presidente dos Estados Unidos, tem essa arma, né, de que ele pode, então, usar o fato de que os Estados Unidos é um país grande economicamente para pressionar outros países a se comportar da maneira que ele gostaria que eles se comportassem. Falando sobre a classe média americana, que me parece alguém que ambos os candidatos estão tentando convencer ali, também com essas pautas, né, professor? E aí a gente está falando daquele americano que tem bastante dificuldade para pagar os aluguéis, até porque os valores subiram muito. Comprar uma casa para muita gente é algo impossível, impensável. Financiamento de universidades é um tema bastante forte. Pagar pela saúde também é uma questão bastante importante. O que é que cada candidato falou para tentar conquistar esse eleitor médio? Olha, as propostas são bastante diferentes quando se trata de tentar conquistar o eleitor médio. Porque os dois candidatos concordam no diagnóstico do problema. O diagnóstico do problema da classe média é que nos últimos 40 anos, na verdade, a performance econômica do país favoreceu muito mais os mais ricos e os muito pobres do que a classe média. Então, se você olha, por exemplo, o crescimento dos salários desde 1980, o crescimento da renda dos 10% mais ricos ou dos 40% mais pobres, esses subiram. Subiu muito mais entre os 10% mais ricos do que entre os 40% mais pobres, mas subiram. Na classe média, o que está entre os 40% e 80% da distribuição de renda, os salários se estagnaram. O americano da classe média ganha hoje tanto quanto ele ganhava em 1980 em termos comparativos. Então, a classe média ela foi pressionada pelo desempenho econômico do país e pelas transformações recentes. E os dois candidatos concordam nesse diagnóstico. A diferença é como eles tentam lidar com isso, né? A Kamala Harris promete que ela vai tentar, então, expandir, fazer aquilo que o Joe Biden está tentando fazer, que é expandir uma nova economia que vai absorver esses trabalhadores, principalmente com coisas sobre a transição verde, novas indústrias, novas tecnologias, etc., que podem absorver esses eleitores, que normalmente são educados, eles foram para a faculdade, etc., eles não têm pós-graduação, nada. Eles são eleitores que ou terminaram o ensino médio ou que fizeram faculdade e que trabalharam na indústria, que trabalharam nos serviços e que vão ser incorporados nessas novas indústrias que ela está propondo. Enquanto Donald Trump propõe um retorno a lógicas anteriores, que as políticas dele trariam esses empregos industriais que eles tinham nos Estados Unidos, que eram os empregos da classe média até os anos 80, de volta, para que então esses eleitores pudessem voltar a trabalhar na indústria. São duas visões relativamente diferentes. A ideia é favorecer os empregos que a classe média tem historicamente. A diferença é que a Kamala Harris tenta fazer isso, trazendo essas novas indústrias e fazendo diferentes tipos de investimento numa nova matriz, enquanto o Donald Trump tenta trazer de volta aquilo que era a lógica anterior. Professor, a gente acabou de ver a gente está assistindo o Globo News aqui, a gente acabou de ver um comício do Donald Trump e atrás dele muitas mulheres com um cartaz cor-de-rosa escrito Women, que significa mulheres. A semiótica é tudo, né, Fernando? Então, porque ele está muito preocupado com as mulheres votam mais em Kamala Harris, homens votam mais em Donald Trump. Então tem uma preocupação republicana, porque mais mulheres votaram antecipadamente. Inclusive, Trump está fazendo vários acenos agora às mulheres, e teve uma frase dele que foi assim: eu vou cuidar das mulheres, gostem ou não. Como é que o senhor avalia esse recorte de gênero? Olha, a questão de gênero nos Estados Unidos ela tem duas origens. A primeira é de que a questão do aborto, do direito ao aborto, é muito saliente para a maioria das mulheres americanas. As mulheres americanas têm o direito ao aborto já há muitos anos. A decisão que a Suprema Corte tomou muitos anos atrás, que garantiu o direito ao aborto das americanas, durou muito tempo. Então, por muitos anos, as mulheres americanas viram o aborto como um direito das mulheres. Recentemente, a Suprema Corte
mudou a decisão que ela teve anteriormente e passou a criar possibilidade para que o aborto não fosse mais legal e facilmente acessível. E a maior parte dos juízes da Suprema Corte que votou a favor desse novo entendimento, que limitou o direito ao aborto, foram juízes apoiados, foram juízes indicados pelo Donald Trump. E ele reivindicou a política de ter conseguido terminar com o direito de aborto para as mulheres e devolvido essa decisão para o Estado, para os estados e para os eleitores nos estados. Isso fez com que muitas mulheres se mobilizassem para tentar derrotá-lo nessa eleição, com o medo de que ele vai continuar nessa política de limitar o direito das mulheres, principalmente na questão do direito do aborto. Então, por um lado, a questão de gênero ela é saliente por causa das políticas adotadas pelo Donald Trump quando ele estava no poder. As políticas adotadas por ele quando ele estava no poder criaram essa reação porque eles diminuíram os direitos, principalmente o direito de aborto das mulheres. Mas, ao mesmo tempo que tem essa dimensão política, tem também o fato da personalidade do Donald Trump. Todas as controvérsias que ele tem com mulheres, todas as histórias que tem lá na eleição de 2016, teve vídeos vazados dele dizendo coisas sobre mulheres. Todo esse tipo de comentário, de comportamento que ele tem, também gera em muitas mulheres um sentimento de meio que de repulsa com relação a ele. Então, por um lado, a combinação de que tem essa questão da política do aborto e do outro tem essa questão do comportamento dele. E isso faz com que as mulheres sejam muito negativas. Uma parte grande das mulheres tem uma visão muito negativa dele. E então o que ele tenta fazer é apelar para elas para tentar diminuir a diferença, porque o eleitorado é mais ou menos 50%, 50%. Não é exatamente 50%, 50%, porque as mulheres participam mais da eleição. E se você tem, no caso do Donald Trump, as mulheres contra você, você tem que conquistar o voto de muito mais homens para poder ganhar a eleição. Então ele está tentando diminuir a rejeição das mulheres para ver se ele consegue, então, fazer a maioria. E os cartazes que você vê atrás dele no comício, essencialmente é isso. Ele está sinalizar para as mulheres que estão assistindo que ele é amigo delas, né? Que elas não precisam ter medo, não, porque ele está do lado delas. Esse é o objetivo do candidato. É por isso que a semiótica é maravilhosa, né, professor? Porque os cartazes estão lá, a gente lê uma coisa. Quando ele abre a boca, a gente lê outra coisa, né? É para quem não está ouvindo o que ele está dizendo. Essas mulheres e esses cartazes cenográficos ali na campanha. Analistas não descartam também a possibilidade de confusão na apuração diante, primeiro, do equilíbrio da disputa e depois do caráter antidemocrático de um dos candidatos, né? Donald Trump não esconde, nunca escondeu de ninguém que pode sim contestar o resultado, pode não aceitar o resultado das eleições nesse país que se auto-intitula a maior democracia do mundo. Que problemas podem ser antecipados aí? E o senhor acha que há algum risco disso descambar para a violência popular, como a gente viu no dia 6 de janeiro, né, em que grupos invadiram o Capitólio por incitação de Trump, com 5 pessoas morreram, gente. A gente não pode esquecer disso. Olha, esse nível de violência popular que nós observamos na eleição de 2020 me parece menos provável por uma razão simples, e é a razão de que o Donald Trump não é o presidente da República dessa vez. Na eleição passada, ele era o presidente da República, e é diferente quando o presidente da República está no poder tentando inverter os resultados das eleições. Ele tinha capacidade, por exemplo, naquele momento, de convocar a Guarda Nacional para proteger o Capitólio e se recusou a fazer isso. Então, o nível de violência que nós observamos daquela vez é menos provável agora, porque é provável que o presidente da República atual, o Joe Biden, não permita esse tipo de violência contra o Capitólio no momento de apuração dos votos. Então, eu suspeito que aquele nível de violência seja improvável simplesmente porque o presidente da República não está incitando a violência. Agora, do ponto de vista se vai haver confusão ou não, eu vou ser sincero com você que eu acho que não tem nenhuma dúvida que vai haver confusão. E não tem nenhuma dúvida que vai haver confusão e vai ter contestação dos resultados por 2 razões. A primeira é porque a eleição é muito apertada, né? A eleição está muito apertada. Então, qualquer poucos votos que alguém puder disputar pode inverter o resultado da eleição. Se a eleição terminasse 70% a 30% por outro lado, você tinha que virar muito voto por meio da confusão e dizer que não foi roubado, não teve fraude, isso aqui, que fica difícil. Mas quando a diferença de votos é 1.000 votos, 1.500 votos, em eleições que são administradas de uma maneira tão partidária e tão localizada como aqui nos Estados Unidos,
Porque uma coisa que é importante o ouvinte saber é que a eleição aqui nos Estados Unidos é muito diferente da eleição brasileira. A eleição brasileira é organizada de maneira centralizada pelo TSE, que é uma organização profissional criada para gerir eleições. As eleições nos Estados Unidos, elas são organizadas por organizações locais. Em alguns casos é o governo do estado, em alguns casos é a prefeitura, em algum caso é o condado. São umas coisas muito gerais. E a contagem dos votos é feita por pessoas que não são profissionais. São pessoas que são voluntários para participar da eleição. Como no Brasil, lá nos anos 80, 90? E muito antes. No caso, o paralelo com o caso brasileiro, na verdade, no Brasil dos anos 20. Era uma dinâmica em que a contagem dos votos e as eleições eram administradas de uma maneira muito local, de uma maneira em que qual era o partido apoiado pelo, seja lá quem é o líder local, influenciava em como os votos eram contados. Então, as eleições americanas, elas são conduzidas, do ponto de vista da organização e da contagem dos votos, de uma maneira quase amadora, comparado com a eleição brasileira. E como elas são conduzidas de uma maneira quase amadora, e a eleição é tão apertada, a chance para você dizer, olha só, tem fraude, é muito grande. Porque as eleições são conduzidas de maneira amadora e qualquer pouco voto que você conseguir virar é útil. Né? Então, eu tenho muito poucas dúvidas que o incentivo para o candidato que estiver perdendo, principalmente se for o Donald Trump, por exemplo, é para contestar a eleição e dizer que houve fraude, etc., justamente porque qualquer meia dúzia de votos que ele consiga virar alegando que houve fraude, provavelmente pode resolver o resultado da eleição. E a possibilidade de pedidos de recontagem de votos é enorme, porque cada estado tem ali sua regra e a diferença ali vai, se for de 1.000, 2.000, faz a recontagem. Então deve ter recontagem, provavelmente, professor. Vamos lembrar 2020, né? Exatamente. Nos Estados Unidos as regras são de que, independente de quão apertada a eleição, o candidato derrotado pode pedir uma recontagem e pode pedir uma recontagem manual, as coisas começam a ficar bem mais complicadas. Então, quanto mais apertada for a eleição, mais contestação vai haver. E algumas medidas vai ser de maneira legal, como, por exemplo, pedindo uma recontagem, que é algo que é previsto na lei, mas em outras maneiras vai ser simplesmente acusando fraude e dizendo que houve interferência, seja lá o que for, justamente para criar confusão e tentar, em alguma maneira, melar uma parte do resultado para poder virar alguns votos que podem ser decisivos. Eu quero voltar à palavra democracia, porque os democratas têm batido na tecla de que Trump é uma ameaça à democracia. E ele mesmo está dando muitas demonstrações já há anos que não é alguém democrático, né? Para fazer o que fez no Capitólio em 6 de janeiro, em 2020, não é. 20 ou 21, hein, professor? 20? Foi 2021, que foi 6 de janeiro. Quando começou. Isso. Dizer que não vai aceitar o resultado de uma eleição que ele não saia vencedor também não é nem um pouco democrático. O norte-americano se preocupa com isso, quer dizer, quando esse discurso cola, é capaz de convencer o norte-americano que Trump é uma ameaça à democracia? Olha, o que as pesquisas indicam é que o discurso não cola. E por duas razões. A primeira razão é que os eleitores, eles têm uma certa hipocrisia com a relação à democracia. A maior parte dos eleitores não está tão... eles não acham que a democracia americana seja tão boa assim que merece ser protegida. Quando os eleitores normalmente acham que a democracia merece ser protegida quando ela está produzindo alguma coisa que eles gostam a partir dela. Quando a percepção é de que a democracia não está ajudando muito, não está fazendo muita diferença, o eleitor tem uma certa hipocrisia com relação à democracia e diz, bom, se ela já não está boa, se for outra coisa, quem sabe melhor. Né? Então, por uma razão, há uma certa hipocrisia de uma parte grande dos eleitores que tem uma desilusão com a democracia americana. E, por outro lado, tem também a questão de que os Estados Unidos é um país muito polarizado entre os dois partidos. Né? O nível de polarização política nos Estados Unidos é muito alto. Ele é maior, na verdade, do que o observado no Brasil nos últimos anos. A polarização aqui nos Estados Unidos, ela penetra a vida social num nível muito maior do que no caso brasileiro, por exemplo. Então, aqui nos Estados Unidos, se você pergunta, você gostaria que o seu filho se casasse com alguém do outro partido? O número de pessoas que dizem sim é muito pequeno. Né? A polarização separa a sociedade de uma maneira muito, muito intensa. Isso faz com que as pessoas tenham um pavor de que o outro lado ganhe. Todo mundo acha que a hora que o outro lado ganhar, independente de qual lado o eleitor está,
O eleitor acha que se o outro lado ganhar, vai ser horrível. Vai ser a destruição completa do país. E quando o eleitor está nesse tipo de pensamento, né, quando o eleitor está nessa situação polarizada, e eu chego para você e digo, não, olha, você tem que proteger a democracia. O eleitor diz, não, mas se o outro ganhar vai ser horrível, se o outro ganhar vai ser a destruição completa. Quem está aí para a democracia, né? Exato. Então, quando a polarização é muito grande, como é o caso americano, o eleitor ele simplesmente diz, olha, entre a democracia e a chance de que o cara que eu não gosto seja eleito, eu prefiro evitar que o cara que eu não gosto seja eleito, mesmo que isso me custe a democracia. Então, esse argumento de que não tem que proteger a democracia, ele apela para alguns grupos, mas para as pessoas que estão já envolvidas na polarização, as pessoas que são mais cínicas com relação à democracia, essas pessoas elas descontam o argumento de defesa da democracia e estão muito mais preocupadas com quem que vai melhorar a minha vida, quem que vai mudar as coisas porque as coisas não estão boas, seja lá qual for o pensamento alternativo que as pessoas têm. Professor, só uma última questão. Quem é a Jill Stein, do Partido Verde, e em alguns estados ela pode, entre aspas, roubar alguns votos dos democratas? Ela é uma candidata, aqui nos Estados Unidos, ainda que tenha só 2 partidos principais, há vários pequenos candidatos que se candidatam por aí. E ela é um pequeno candidato, né? Ela conseguiu entrar na eleição e participar da disputa em alguns estados. Ela pode, pelo menos o que os números sugerem, é que ela de fato rouba alguns votos da Kamala Harris. Ela rouba especialmente votos com eleitores que têm uma preocupação maior com o meio ambiente, porque ela é candidata do Partido Verde, e ela também tem conseguido ganhar voto de alguns eleitores, principalmente de origem árabe, que se opõem à política americana no que tange ao conflito entre Israel e Palestina. Então ela pode roubar assim, alguns votos da Kamala Harris. Não vão ser muitos. As pesquisas indicam que ela não vai ter menos de 1% dos votos na eleição no total nacional. Mas, de novo, nós estamos falando de uma eleição que é muito apertada e ela acontece dentro dos estados. Então, por exemplo, a Jill Stein ganha, 50 mil votos num estado que o que eles chamam de pêndulo, ela pode decidir a eleição, porque não são muitos votos, ela não é uma candidata muito popular, mas 50 mil votos dentro de um só estado não é negligenciável quando a diferença de votos entre os candidatos é tão pequena. Então, ela é uma candidata desses partidos pequenos, mas que pode sim ser decisiva, porque ela pode roubar os votos suficientes da Kamala Harris para permitir que o Trump ganhe dentro do Estado e, com isso, mude o voto do Estado na eleição. Perfeito. Professor Fernando Bizarro, cientista político, professor de política comparada na Universidade Boston College, falando conosco diretamente dos Estados Unidos sobre a eleição que chega ao último dia hoje, o dia mais importante das eleições presidenciais norte-americanas. Professor, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Um bom trabalho aí para o senhor hoje. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Obrigado.